Boa noite, pessoal. Deus abençoe a nossa noite. Passando aqui para gravar mais um vídeo aqui do canal. Hoje, quinta-feira, vamos continuar falando sobre alicerces, né? Onde Jesus ele fala que o homem prudente ele ouve a palavra de Deus, ele pratica a palavra de Deus. Ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que bateram as águas, veio os ventos, transbordaram os rios e bateram contra aquela casa, mas não derrubou ela, porque ela tinha alicerces firmado na rocha. Então, olha só, nós falamos esses dias sobre dois alicerces: a oração, a leitura da Bíblia, né? Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, Jesus ele fala sobre a oração. Quando entrar no seu quarto, você fecha a porta e ora. Ele fala sobre a leitura da Bíblia, que nós falamos a semana passada, que essa importância de você ouvir a palavra e praticar a palavra. E agora nós estamos falando sobre o jejum, né? O jejum, Jesus fala assim, ó, então, quando jejuares, não faça como os hipócritas que querem se mostrar. Lavem o rosto, penteiem o cabelo, porque tudo que você faz no secreto, ninguém precisa ver você. Você não precisa se mostrar para ninguém, porque o Pai te honrará. Ele vai te honrar publicamente. Então, o alicerce é algo na casa importante que sustém toda a casa. E nós não vemos o alicerce da casa depois de pronto. Só vemos as paredes, depois da construção pronta, edificada. E é muito importante, um alicerce sólido, um alicerce firme. Então, falando sobre o jejum, nós falamos esses dias do poder do jejum, né? Sobre expulsar os demônios. Jesus, ele fala para os discípulos em Mateus 17, eles não conseguiram expulsar o demônio pela pouca fé deles, que é um fundamento. Hebreus 11, o firme fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento. Então, e havia casca de demônio que só sai com jejum e oração. Então, olha só a importância de você orar, de você ler a Bíblia e de você jejuar. Esses três alicerces, se você edificar a sua vida nesses três alicerces, você vai romper as barreiras espirituais, você vai colocar a mão sobre os enfermos. Nós vamos falar sobre isso, pessoas vão ser curadas, porque os sinais seguirão os que crerem, está escrito. Jesus fala em Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir. Vão expulsar demônios, vão curar os enfermos, através da oração, da leitura, do jejum. Então, por que a leitura? Você conhece o coração de Deus, você conhece os planos de Deus. A oração, você se relaciona com Deus. O jejum, você mata a sua carne e fica sensível à voz de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, capítulo 8, versículo 13, se vocês viverem de acordo com a vossa carne, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Aí o versículo 14 ele fala assim, ó, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzir à oração, ele vai conduzir à leitura da Bíblia, ao jejum. Amanhã, em nome de Jesus Cristo, nós vamos falar sobre os 40 dias de Jesus no deserto, né? Porque todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, Jesus ele foi guiado pelo Espírito para jejuar. Então, vamos lá. Atos 13, a Bíblia fala assim, Barnabé, Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Então, a primeira viagem missionária de Paulo, olha como que eles vão sair em viagem. Eles não vão sair de qualquer maneira. Eu decidi viajar, eu vou fazer a obra no Brasil, né? Eu vou por aí anunciar o evangelho às nações. Foi assim? Não, não foi assim. Eu vou ler o texto com você e você vai saber como é que foi. O que eles fizeram? O que nós precisamos fazer para sairmos a anunciar o evangelho? Sabe por quê? Isso é muito interessante. Depois desse contexto aqui, eu vou narrar um outro episódio que aconteceu e você vai ver a importância de você ter um relacionamento com Deus. Não só ouvir falar, porque quem ouve falar e não pratica é semelhante ao homem, o homem imprudente que edificou sua casa sobre a areia. Olha só, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio,
Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, o apóstolo Paulo e Saulo. Ó, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Ó, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem que disse? Ó, quem falou para os caras? Quem falou para os homens? O Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Então, separem Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, os caras, eles estavam orando, eles estavam jejuando, eles estavam buscando direcionamento para fazer alguma coisa. Então, a nossa vida espiritual, a nossa vida física natural, a nossa vida financeira, a nossa vida conjugal, para nós tomarmos algumas atitudes, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar a Deus. Senhor, essa é a sua vontade, eu posso fazer isso, o Senhor me aconselha, o Senhor está comigo. Jejuando, orando. Então, eles foram separados para a obra. Versículo 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, ali, Simeão, Barnabé, Lúcio, eles colocou a mão sobre Saulo e sobre Barnabé e mandaram eles para a missão. Agora vocês vão lá anunciar o evangelho, vai lá, prega o evangelho, né? Aqueles que crerem e for batizado, esse será salvo. Aqueles que não crerem já estão condenados. Essa foi a mensagem de Jesus. O ID, anunciar o ID. Eu e você, nós temos o chamado de anunciarmos o evangelho, de anunciarmos as boas novas, sabe? E para isso eu preciso estar o quê? Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Porque se eu sair por aí para falar de Jesus sem conhecer ele, sem andar com ele, sem ter intimidade com ele, eu vou ser somente um fuxiqueiro, porque como que eu falo de alguém que eu não conheço? Isso é uma fofoca, isso é um fuxico, isso é feio. E muitas pessoas falam por aí de outras pessoas sem conhecer elas, sem saber o passado, sem saber o presente, sem saber o futuro, sem saber de onde ela saiu, para onde ela está indo. Isso acaba sendo uma fofoca. Então, quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu estou vivendo uma vida de oração, eu estou vivendo uma vida de jejum, buscando nas Sagradas Escrituras. Jesus, ele é meu amigo, ele anda comigo, ele mora em mim. Então tudo que eu falar, tudo que eu decretar, tudo que eu sentenciar, Deus, ele vai assinar embaixo. Quer que eu mostre para você? A Bíblia fala, Elias, 1 Reis capítulo 17, se não me falha a memória. Elias, ele dá uma sentença, ele dá um decreto. Durante 3 anos e meio, ele fala para Acabe, não haverá chuva, segundo a minha palavra. Ele bate no peito, ele chama a responsabilidade. Segundo a minha palavra, não haverá chuva. Deus decretou, irmãos. Durante 3 anos e meio não houve chuva. Depois, Deus fala para ele lá, mandar avisar Acabe que iria chover. Então, olha só, depois de um tempo de 3 anos e meio de escassez, por causa da palavra de um homem, que tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com Deus, jejuava, ele falou, Deus assinou embaixo. O grande profeta Elias, um dia ele contra os profetas de Baal, contra os profetas de Ázera, ele fala assim, ó, se o Deus que manda fogo, esse é o Deus de Israel, esse é o Deus vivo. Então os profetas de Baal, eles adoravam imagens, os profetas de Ázera, eles adoravam imagens, e eles clamavam a Deus e nada acontecia. Gritavam alto, se cortavam, se mutilavam e não acontecia nada. Agora Elias, em uma oração, Deus, mostra para esse povo que só o Senhor é Deus, que eu fiz tudo de acordo com a sua palavra. Ele fala, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, responde com fogo. Leia 1 Reis, capítulo 18, que você vai ver. Deus, ele responde com fogo, consome ali o holocausto, a água que estava em volta ali do sacrifício. Cara, é oração, é leitura, é relacionamento com Deus. Não tem como nós vivermos uma vida de sinais, de prodígios aqui na terra, de manifestação do céu, sem relacionamento com Deus. Sabe por quê? A Bíblia nos ensina assim, que os sinais, se você ler o livro de Atos, isso aqui é para te incentivar a você orar, não para você somente ser um ouvinte, mas para você incentivar você a orar, a você ler a Bíblia, é você conhecer o coração de Deus, os planos que Deus tem para a sua vida, os propósitos que Deus tem para a sua vida, para a sua família, através das Sagradas Escrituras. É para incentivar a você a fazer isso.
Então, se você ler o livro de Atos, a Bíblia fala que depois da morte de Jesus, a ressurreição, ele andou mais 40 dias ali com os discípulos, fazendo alguns sinais, alguns prodígios, conduzindo os discípulos. Agora Jesus, ele sobe aos céus, ele sobe aos céus, os discípulos veem, os anjos que estavam em volta, fala assim, ó, parece 2 homens, 2 anjos, Atos 2, Atos 1, parece ali, os anjos falam assim, ó, varões galileus, por que vocês estão olhando dessa maneira, entristecidos? O Jesus que subiu aos céus, ele vai voltar, uma promessa, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Olha só, gente, e muita gente não sabe disso, muita gente não sabe que Jesus, ele morreu, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou ao 3º dia, que ele subiu ao céu, ele vai voltar para buscar de novo um povo, sabe? Muitas pessoas estão se perdendo, muitas pessoas estão perecendo por falta de conhecimento, por falta de você compartilhar um vídeo, por falta de você abrir a sua boca que tem conhecimento e anunciar. Meu canal tem 30 pessoas, se uma pessoa for mudada, se uma pessoa compartilhar, se uma pessoa fazer a diferença, pode alcançar milhares de pessoas. Nós podemos mudar 1 milhão de vidas através de uma palavra, porque é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu tenho que semear, eu tenho que anunciar, eu tenho que abrir a minha boca e falar o que está escrito, porque o poder é nas Sagradas Escrituras, o poder é o nome de Jesus Cristo. Então, agora eles oraram, eles jejuaram e saíram para a missão. Se você ler aqui o capítulo 13 de Atos, fala assim, Saulo e Barnabé pregaram em Chipre, Elimas o encantador. Então ali havia um cara, um feiticeiro, que ia mexer com obras de feitiçaria e começou a atormentar os caras. Começou a falar coisas, adivinhações. Paulo só fala assim, capítulo 3, versículo 10. Olha o que Paulo fala. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Porque estava contando mentiras, estava contando coisas, heresias para as pessoas. E agora Paulo fala assim, eis aí, pois agora, sentença, marretou. Paulo abriu a boca e Deus assinou embaixo, porque era um homem de relacionamento com Deus, era um homem que teve um encontro com Deus, teve uma conversão genuína e mudou a trajetória da sua vida. Um perseguidor de vida, um matador, se transformou agora um anunciador do evangelho. Você acha que o seu vizinho não tem jeito? Você acha que o seu familiar não tem jeito? Você achava que eu não tinha jeito? Cara, Jesus, ele muda a vida, ele muda situações. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus pegou os sábios, as coisas loucas para confundir as que não são. A sabedoria, cara, Deus ele faz da maneira dele. Aí olha só, eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. Então foi uma sentença por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Olha só, você anunciar o evangelho com poder, com autoridade, com responsabilidade, em cima de mandamentos, em cima de alicerces, em cima de fundamentos, que é a oração, a leitura da Bíblia, que é o jejum, que é a fé. Sabe? Quando você junta tudo isso, você coloca tudo isso em ação, mãos, o céu se move. A Bíblia fala em Isaías 59 que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa nos ajudar, nem os ouvidos de Deus agravados para que não possa nos ouvir. Mas o que faz separação entre o homem e Deus é o nosso pecado. Então nós precisamos nos santificar, nos purificar através do jejum, através da leitura da Bíblia. Porque João 15:3, porque pela palavra, olha só, pela palavra vocês já estão limpos. É pela palavra que nós se limpamos, dia após dia. Dia após dia, eu quero ser um bom pai, eu tenho que ler a Bíblia. Eu quero ser um bom marido, eu tenho que ler a Bíblia. Eu quero ser um bom filho, eu tenho que ler a Bíblia. Eu quero ser um bom ministro, eu tenho que ler a Bíblia. Eu quero ser parecido com Jesus, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Todos esses requisitos que eu citei agora, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar lendo a Bíblia, eu tenho que estar jejuando, eu tenho que colocar minha fé em ação.
Então assim os céus vai se mover. E quando nós colocarmos as mãos sobre os enfermos, pessoas serão curadas. Se houver demônios, vai ser expulso em nome de Jesus Cristo. Então, você chegou até aqui nesse vídeo. Deus abençoe, te dê uma boa noite, que a paz reine na sua casa, que a paz reine no seu governo, no seu cérebro, no seu coração, que o seu coração venha dominar suas emoções com a palavra de Deus, guiado e direcionado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares, se inscreva no canal, deixe essa curtida, comente lá, deixe um coração, deixe alguma coisa no comentário para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo relevante, que esse vídeo pode mudar a vida de pessoas, irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim, ó, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como eles vão crer se não tem quem pregue? Paulo lhe fala, olha só, eu esqueci de falar. Então, o jejum não é somente para matar nossa carne e deixar nós sensíveis ao Espírito. Isso é um ponto fundamental, mas também ele age no nosso corpo, no nosso cérebro, nos nossos músculos, no nosso intestino, prevenindo de câncer, prevenindo as diabetes, prevenção de muitas doenças, de muitas enfermidades. O jejum, ele é beneficiário para todas as coisas, para você praticar um esporte. O jejum, ele vai alcançar o seu corpo, mudar o seu corpo e mudar a sua mente, mudar o seu espírito, mudar o seu caráter. Então isso é muito bom, a gente orarmos, a gente jejuarmos. Então olha só a importância do jejum. Então guarde isso aí no seu coração, a importância de nós jejuarmos. Eu estou tentando lembrar algo que eu falei no começo, eu não estou me lembrando agora, mas depois no próximo vídeo eu vou assistir e depois eu compartilho com vocês, tá bom? Deus abençoe, gente, uma boa noite, obrigado por até aqui ter assistido, e posso dizer para mim, e a palavra de Deus diz para você, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quinta-feira, estamos chegando mais um final de semana, rompendo em fé, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.